Ok. Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos aqui na nossa live. Vamos, então, falar hoje sobre as energias que afetam o nosso poder do pensamento positivo. Vamos lá, então. E aí, como é que está o trem da sua vida? Como é que você está levando esse trem? Você leva o trem ou o trem te leva? Você é o maquinista ou é o passageiro? Qual é o ciclo do seu trem? Está sempre na subida? Vive nas curvas? Tem as viagens interrompidas? É uma linha reta e plana? Como é que é seu trem? É o trem da vida. Seu trem vive descarrilhando? Mais para a foto que está aqui ao lado. Bom, de certa forma, é hora de começar a entender como devemos manter o trem nos trilhos. Para manter os trens nos trilhos, existem muitas coisas. Esses dias aí, houve alguns trens que descarrilharam em São Paulo. O movimento é muito grande, o uso está aumentando tudo, mas o que causa esse problema de descarrilhamento dos trens fisicamente e aqui com a gente também? Falta de equilíbrio. A regra é equilíbrio. E o equilíbrio, a gente só tem ele conquistado quando a gente nasce. A gente vai perdendo esse equilíbrio conforme a gente vai interagindo com o meio e vai permitindo que o que está aqui dentro pense de uma forma não muito positiva. Mas a gente tem que ter equilíbrio na vida, nos seus pensamentos, na sua saúde, nas suas energias. Tá? O que são essas energias, de certa forma? Vamos ver na frente, mas o que a gente vê, em nossa vida é necessário que tudo esteja em equilíbrio para que a viagem atinja seu destino com poucos tropeços. Bem, vou falar agora sobre o que é a proposta da live, né? O que a gente vai falar hoje? Na verdade, é um programa chamado Energética Radiestesia, tá? Esse é o nome do recurso que vai te ajudar a trilhar a sua vida da melhor forma possível. Então, vamos entender melhor o que é a energética radiestésica. Ou energética radiestesia, ela é usada para equilibrar suas energias. As energias intrínsecas ao ser humano, que são, na verdade, os chakras. Primeiramente, os chakras. Então, o que a gente vê aqui, ó? Cada ponto desses daí, cada círculo colorido, ele representa um ponto de energia no nosso corpo. Eles têm nomes. Hoje não cabe a nós falarmos com detalhes sobre eles, mas a gente tem que entender que eles têm giro, eles têm cor e eles têm posição próximo ao corpo. Tudo isso evidencia o quê? Se há desequilíbrio, a cor muda, o giro muda de intensidade e ele começa a girar de uma forma negativa. Então, o que a radiestésica, o que a energética radiestesia faria nesse caso, ou fará, é uma análise de como estão posicionados cada chakra. E, lógico, dá um direcionamento para a correção disso, seja com remédios naturais, seja com yogas, seja da forma como é possível obter resultados. E aqui nós temos a aura também. A aura é aquele ovo áurico que fica em volta do nosso corpo. Ele nos protege de muitas coisas que recebemos externamente. E ele também interage com o meio. Se ele está fraco, não no caso desse corpo, fraco que eu digo, ele está muito apagado, muito próximo, os limites dele ao corpo humano, ele tem um desequilíbrio. Então, ele precisa do quê? Reequilibrar-se. Tá? É o que ele precisa. E como é que nós vamos ver isso aí? Vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre o poder do pensamento positivo. Ele existe, ele é real. Tá? Isso fica evidente quando a gente quer obter as coisas. Tá? Mas por que nós estamos falando do poder do pensamento positivo ligado às energias? Será que tem alguma coisa a ver? Tem. Tem muito a ver. Por quê? Porque tem, não entendi, mas como o que está aqui dentro tem a ver com aqueles posicionamentos? Tem. Porque se seu corpo está desequilibrado com relação aos seus chakras, o seu pensamento acaba também
desequilibrando. E você acaba perdendo algumas coisas que nós vamos entender o que acontece quando a gente pratica, desleixa ou deixa o poder negativo, poder do pensamento negativo, tomar conta em relação ao poder do pensamento positivo. Nós temos um cérebro reptiliano, que a gente fala, é uma divisão do cérebro, que ele cria uma oportunidade em que ele cria uma situação de preguiça. Como é que é isso? Ele não quer que você faça esforços. Ele quer ir sempre o caminho mais fácil. E, às vezes, a gente deixa que essa condição acabe criando problema para nós. E não é só ele que cria isso, é a nossa persistência ou falta dela em coisas erradas. Pensamentos mil, olha só. Pensamentos mil. A gente está pensando um monte de coisa. Vocês estão aqui assistindo a live, mas pode estar pensando, pô, será que eu esqueci a porta da geladeira aberta? Será que tem alguma coisa no fogão? Ou eu esqueci de ver minhas contas. Aí vai pensando, o que vai acontecendo? Esses pensamentos, eles vão criando um redemoinho de energias diversas que acabam criando uma perspectiva em que você sai do foco. O maior exemplo que tem é a internet. Se você não sabe direcionar seus pensamentos, você acaba entrando em caminhos que não são aqueles que você está pesquisando. Por exemplo, hoje você quer pesquisar sobre os chakras, não é? O Ernesto está falando, seu consultor para geobiologia, que é o Ernesto Ponzeto, falando dos chakras. Ah, não, eu vou entrar aqui. Aí você chega lá, tem chakra, mas tem um aparelho que mede os chakras. Aí você entra nele. Mas você não viu os chakras, você sabe que existe um aparelho. Aí, no meio do caminho, o cara explica que tem um guru muito esperto que fala a respeito do assunto desse equipamento ligado ao chakra. Aí você vai procurar o nome do guru. Aí o guru tem um livro. Aí você procura esse livro, está em inglês, aí você começa a procurar ver se tem uma edição em português, encontra mais 1000 livros. Você chega depois de um tempo e descobre que não pesquisou nada sobre chakras, mas viu um monte de informação. Esse é um exemplo lógico do que acontece com a nossa falta de perspectiva, com a nossa falta de trabalharmos o nosso pensamento positivo de uma forma justa e lógica. A gente sabe que pensamentos geram energia. Sim, e essa energia, quando mal direcionada, ela se espalha. O que pode acontecer é a seguinte situação. De tanto que você pensa, você fica cansado, porque você está perdendo muita energia, você está dissipando a sua energia em 1000 pensamentos. Como a gente viu aqui, ó. Tá? Aí o que acontece? Você acaba ficando cansado, os seus chakras desequilibram e uma coisa puxa a outra. Com eles desequilibrados, você já começa aquele dia, o próximo dia é praticamente uma repetição do dia anterior, porque você não aprende a zerar. Você não aprende a fazer as coisas do início, no princípio do dia, reiniciar. Dormir é um modo de, vamos dizer, entre aspas, eu estou me preparando para um reinício no outro dia. Tá? Mas nós temos aqui frequências de pensamento que a gente conhece, que são as ondas beta, alfa, teta e delta. Isso aqui também cabe um estudo interessante de uma live de mais de 2, 3 horas de duração, para entender como essas ondas funcionam, né? Como é que elas interagem com você durante o dia e até no sono. Mas uma informação que vai ser dada, tá? Dá para frente, existem frequências para cada situação que a gente vive. Por exemplo, situação de tristeza tem uma frequência muito baixa, puxa você para baixo. De alegrias, você fica com uma frequência lá em cima. Então, existem essas diferenças, tá? Em relação à energia. E se você permite ficar embaixo, a energia vai te jogar para baixo com o seu pensamento. Bom, mas olha lá, vamos ver primeiro os resultados dos pensamentos negativos. Procrastinação é uma das situações que ocorre. Por quê? Procrastinação, o que é? É o fato de eu não estar levando à frente uma coisa que eu poderia fazer hoje. Estou postergando. Eu estou deixando para amanhã. Mas eu posso dizer, não, amanhã eu faço, quando vai ver você não faz. Procrastinou e perdeu.
Preguiça. Quando você está com um pensamento negativo, qualquer coisa leva você para o que aquele cérebro quer, que você não faça nada de esforço. Desânimo. Você vai para uma entrevista de emprego, vai para um processo, vai para um vestibular, já naquela que ele dizia, eu não estudei o suficiente. Apesar de ter ficado 2 a 3 horas por dia estudando, eu não estudei o suficiente, não vou passar. É um desânimo. Mas esses são alguns dos sintomas, dentre outros, que existem, resultados de pensamento negativo. Os efeitos do pensamento positivo. Melhor disposição. Isso é fantástico. Porque, eu perdi a rédea hoje, mas daqui a pouco eu recupero. Foco objetivo. É diferente de foco no objetivo. Foco objetivo o que é? Eu quero determinada coisa. E vou atrás disso. Assim. O meu trem vai ser direcionado para aquilo. Lembra que o trem tem o início, meio e fim. Tá? Então, lá na frente, eu sei onde eu quero chegar. Entendeu? Porque eu coloquei o trem no início. Porque se você tem ideia do que quer, você sabe onde tem que chegar. Por exemplo, você quer usar o seu poder de pensamento positivo para conhecer o mundo. Pode? Pode. Mas conhecer o mundo é simples estar presente no lugar? Não, você pode estudar, tem internet, tem muitas informações. Hoje nós temos uma possibilidade enorme de obter informações a qualquer momento sobre qualquer país. Eu posso escolher, então, um dentre eles para poder viajar e conhecer. Claro, mas aí você precisa conhecer algumas regras que a gente vai estar falando. Saúde em dia. E a saúde não é só do físico, é saúde mental. Procurar solução em vez de problemas. Isso mesmo. Você está sempre procurando uma solução para os problemas. Facilita enxergar oportunidades nas adversidades. O maior exemplo disso, se vocês tiverem um tempo, existem 2 vídeos aí de 20 e poucos minutos na internet. Um fala sobre a Yamaha e o outro fala sobre a Honda. Mas não é o fato das marcas, mas é as pessoas que estiveram por trás e criaram essas marcas poderosas. São pessoas altamente persistentes. São exemplos poderosos para nós. E existem, lógico, outros efeitos, né? Lógico, quando você está pensando positivo, toda aquela energia positiva que você cria, ela vai buscar um resultado para você. Às vezes não é naquele momento, às vezes não é aquela coisa. E a gente tem que aprender que tem coisas que não é para nós, tá? Mas isso aí é assunto para outra live. Agora vamos mãos à obra. Vamos tratar do assunto em si, na forma de reequilibrar você e manter seus pensamentos sempre positivos. Vamos entender quais são os dispositivos que a energética e a radiestesia usa. O pêndulo. O pêndulo é a ferramenta mais importante do radiestesista. É com o pêndulo que ele consegue descobrir e identificar como está a situação das energias do ser humano. Os gráficos radiônicos radiestésicos. Os radiestésicos são os gráficos que são usados para indicar situações e os radiônicos eles emitem energia de equilíbrio. Isso também a radiestesia pode fazer para você e a energética radiestesia pode muito bem equilibrar você e você pode aprender a reequilibrar-se. Vamos lá. E chegando a equipamentos sofisticados como a máquina radiônica. Essa máquina é interessante porque ela emite sinais para a cura à distância, como muitos dos gráficos que a radiestesia usa. Mas vamos aqui falar sobre algumas dicas que vão te levar à prosperidade equilibrada. São pequenas dicas que você pode usar no seu dia a dia. Entre escolher levantar confiante ou desanimado, escolha o primeiro. Levantar confiante. Acreditar que o mundo vai ser melhor. Tome bastante água. Mas peraí. O que a água tem a ver com tudo isso? Muita coisa. A água, quando ela... O que acontece? Você vai tomando água, rapidamente ela é expelida.
A água, quando ela é corrente, ela traz fortes energias positivas. Quando ela é parada, é que cria problema. Isso no corpo físico também. Faça exercício físico de acordo com sua necessidade. Todo mundo quer ir para academia, mas nem todo mundo pode ou deve. Uma caminhada, um exercício que você faz em casa. Gente, tem tanta coisa que dá para ver na internet hoje. Faça aquela que bate mais com a sua necessidade. Leia bons livros. Saia mais. Vá ver as pessoas. Assista menos TV aberta. Não perca tempo. E contate seus amigos. É muito importante trocar uma ideia, ver como é que eles estão. Tá? Porque a energética radiestesia vai te oferecer. Percebe que a energética radiestesia ela tem algumas características poderosas, em que ela consegue mostrar para você suas energias. Você vai conhecer suas energias. Por quê? A energética radiestesia é um curso, tá? Então, você vai aprender a conhecer suas energias. Você vai entender o que o desequilíbrio faz com elas. Aprender técnicas de relaxamento e reequilíbrio. Técnicas rápidas de reequilíbrio energético. Conhecer os dispositivos radiestésicos e radiônicos também. Aprender como funciona cada um deles e aprender a usar esses dispositivos radiestésicos para a sua própria aplicação. Alguns dispositivos, não serão todos. Tá? Mas, além disso, nós temos a apresentação e uso do 5S energético. O 5S é um programa de limpeza e organização poderoso. Existe há praticamente 50 anos ou mais. E ele é usado por muitas empresas, mas você pode usar no seu dia a dia. Eu vou explicar para você, eu vou ensinar você no curso como usar o 5S energético. Outra ferramenta poderosa, muito usada, é o ciclo PDCA, Plan do Check Action em inglês, que é usado nos mais intrínsecos negócios e altamente funcional. E você vai aprender a usar na sua vida. E como o 5W2H pode te ajudar, aqui também é outra ferramenta que é usada muito pelos sistemas das qualidades das empresas, entre outras ferramentas que vão existir por aí, tá? Bom, isso tem um custo. Tudo bem, mas vamos ver o seguinte, antes da gente falar no custo, que não é tão caro, vamos entender que eu estou falando aqui do que vai ser um curso. Vai ter uma duração de 4 semanas e esse curso vai ser ministrado pelo WhatsApp. Temos a mentoria individual, ela é baseada no curso. A pessoa não precisa fazer o curso para ter a mentoria. Só que a mentoria vai ser direcionada para as ideias que o curso promove. Caso a pessoa não queira estar ligada ao curso, ela pede uma consultoria em radiestesia ou geobiologia, ou nos dois. Então, aí já há um mapeamento diferente, já há coisa um pouco diferente, tá? Ok? Qual que é o valor do curso? Bom, você vai ganhar tudo isso e mais um monte de coisas. Você viu só o pacote de informações que você terá. Hoje, para vocês aqui, quem está no grupo do WhatsApp, apenas R$ 149,90. Tá? É um curso que valeria pelo menos mais de R$ 500, mas hoje, para vocês, fica nesse preço. Ok? E é claro, quem quiser saber mais informações, nas redes sociais eu vou deixar os links para o grupo no WhatsApp. Até segunda eu vou estar abrindo as matrículas para o curso. E, claro, conto com a presença do pessoal que tem interesse. Ok? Mas, isso é interessante, importante, mas para nós o que vale é também o bate-papo, certo? Vamos lá, então. Stop share. Beleza. Ok. Alguém tem alguma pergunta? Francisco, você quer fazer um comentário? Não, acho interessantíssimo, doutor, mas o negócio é o seguinte, eu tenho que... você sabe que o meu problema atrapalha um pouquinho. Ou seja, eu tenho ideias boas, mas na hora de executar é que são os meus problemas, entendeu? Muitos pelos fatos físicos que eu tenho por causa da Covid, né? Mas eu vejo isso que você falou, eu vejo tudo isso. Pra
você ter ideia, só para você ter ideia, sabe o que é um fator que, pelo menos, ajuda a neutralizar essas energias negativas? Humor, cara. Humor. Eu tenho um humor assim, um humor inteligente que eu relaciono as coisas, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa ela está falando de uma coisa, eu tento jogar uma ideia para neutralizar aquele processo, fazer a pessoa pensar, sabe? Sim, Isso assim, eu tenho notado que tem sido muito assim, de muita ajuda. sim. Agora, o grande problema, assim mesmo, que a gente vê, por isso que você colocou até numa chamadinha assim, né? Fala negócio de, o fato do din-din, o din-din muitas vezes assim, dá um stop nesse processo, sabe? Assim, muitas vezes você quer fazer uma coisa, mas não tem aquele dinheiro disponível, Sim, sim. certo? Pois é, então, assim, muitas vezes, hoje eu sinto dificuldade nisso, em canalizar as coisas para como é que fala? Para poder ter a captação do recurso, entendeu? Então, nesse curso, tá? Você aprende isso aí, Francisco. Você aprende a captar o seu recurso, tá? Porque é assim, o que acontece? É aquilo que eu falei, se você quiser fazer uma pesquisa na internet agora, eu tenho certeza que você vai lembrar, o Ernesto falou, ó, eu estou perdendo foco. Porque de repente aparece uma coisa interessante e você vê. Então, mas isso aí é o seguinte: isso não é só a internet que faz. A gente é assim. A gente é assim, Sim, tá? Então, o que se pode fazer é assim. Um exemplo. Vamos lá. Hoje você não pode ter uma Ferrari, sim. mas pode ter um Fusca. Não pode? E olha, do jeito que está o mercado aí, você compra um Fusca prestação aí pagando baratinho. Pode, entendeu? É um automóvel, não é? Sim. Ah, não tem ar-condicionado, não tem direção hidráulica. Você sabia que tem um Fusca com ar-condicionado e direção hidráulica, cara? Elétrica, sendo vendido na internet? Sabe quanto que eles estão pedindo do Fusca? cento e Ah, vinte mil. Pode um negócio desse? é, Mas é muito bonito. Vai ter colecionador que vai comprar. O cara que está fazendo isso, ele está crente que vai vender. sim. Então, só o que acontece? Não é o valor, é a crença. E É a isso, você crença. falou uma coisa certa. Quer ver? Olha, conversa com as pessoas que têm negócio e são bem-sucedidos. Olha essas pessoas. Tem cara que mente, tem cara, mas isso quando você Sim, começa a reequilibrar, isso você percebe. Se você tiver oportunidade, conversa. Pergunta para essa pessoa: como é que você chegou onde você está? Você pode ter certeza que uma das respostas dessa pessoa vai ser assim: eu via meu negócio lá na frente. Eu via meu negócio lá na frente. Tem alguns vídeos, tem um vídeo interessante que o sujeito está passando com uma mala, né? Aquela mala de mão, de terno. Ele está passando e vem vindo na outra direção, ele mesmo, com uma roupa mais simples. Aí, quando eles se cruzam, ele fala assim: nós vencemos. Como dizer, né? Você acreditou e você venceu. Entende? Então, tem isso. Lógico, tem todas umas ferramentas. Por exemplo, tá difícil até de comprar o Fusca. Tá bom. Mas você fala, em 24 meses eu vou dar entrada, pelo menos, no Fusca. É possível? É possível. Porque Fusca tem um monte por aí. Agora você fala, não, eu vou comprar uma Ferrari. E em 24 meses eu vou juntar o dinheiro. Se você tiver em condição de fazer isso, legal. Não tiver, você não vai conseguir. Então, o que o programa vai ensinar você é passo a passo, tá? Porque o trem, ele vai de estação em estação. Mas tem trem que faz o percurso inteiro muito rápido, trem bala, tá? Para virar um trem bala, às vezes a gente tem que começar a andar com a locomotiva a vapor. Vai lá, né? Aquela que dá aquela sofrida na subida, porque é o momento, tá? Opa, já está informando que a nossa reunião vai terminar em 10 minutos. Mas tudo bem. Karina, você tem alguma pergunta?
Oi, não tenho pergunta, não. Só agradecer a live, que é muito boa, como sempre. Foi muito boa, como sempre, né? Obrigado, Karina. Bom, Francisco, é assim. Vamos conversando, tá? A gente vê o que pode levar em consideração dentro da situação aí. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou parar de gravar, porque praticamente terminou, mas nós temos 5 minutinhos para conversar. Deixa eu só eu